Boa noite, amados. Igreja do Senhor, do Deus vivo, amém. Então, tem 2 versículos de início que a gente quer abrir para nós iniciarmos o que Deus tem para falar conosco nessa noite. Por favor, pegue Ageu 2, 26 e 27. Ageu é o Pequenos Profetas, é o antepenúltimo livro do Antigo Testamento. Antepenúltimo livro do Antigo Testamento. Ageu. Amém? Então, diz assim, Ageu 2, 6 e 7. Pequeno profeta, o antepenúltimo livro do Antigo Testamento, antes de Zacarias, diz assim: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão a encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Pois assim, diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Agora vamos lá para Hebreus 12, lá no finalzinho. Hebreus 12. Antes de Tiago. Amém? Depois de Tito. Hebreus 12. Tá. Hebreus 12, versículo 26 e 27 diz assim, do Novo Testamento: aquela cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Amém? Então, nessas 2 palavras, mas principalmente aqui em Ageu, que é o Antigo Testamento, houve vários abalos na terra, nós sabemos, né? Tipo, antes de falar isso, eu quero até dizer uma coisa. Faz uma semana, 2, acho que foi semana passada, na quinta-feira, nós estávamos aqui orando de manhã. Nós oramos quase todas as manhãs, mas o meu dia é terça e quinta. E nós estávamos em 5 mulheres aqui. Está vindo 4, 5. E cada vez que a gente abre a palavra de Deus, a gente vê assim, nós vemos com alguma situação de casa, algum problema naquela semana, Deus pega a gente de jeito aqui na palavra e traz uma palavra de exortação, ou de consolo, ou para nós abrirmos os olhos. E naquele dia Deus trouxe uma palavra sobre Pedro para nós, bem tremendo, do que Ele queria falar conosco através de Pedro. Mas eu gostaria de iniciar, nós vamos pegar ali em Pedro, sim, mas eu gostaria de iniciar essa palavra para nós sobre o abalo, que nós vamos falar sobre o abalo de Pedro. E aqui em Ageu, que é o antepenúltimo livro da Bíblia, ele está nos trazendo esse abalo, né? Tem uma história, ele só tem 2 versículos, né? Aqui, aliás, 2 capítulos, ele é pequenininho. Mas nesses 2 capítulos, o autor fala sobre a cidade, a terra em que eles estavam vivendo, a situação que eles estavam vivendo. E então ele fala sobre o rei lá, sobre o templo que não tinha sido edificado, e o rei não estava nem aí, os governantes. Mas as pessoas estavam vivendo em casas totalmente adornada, ornamentada, com muito luxo,
muito conforto. Mas o templo de Deus, do Senhor ali, o templo no qual eles precisavam congregar, eles queriam um lugar para congregar, para adorar a Deus, não estava levantado. Ninguém se movia para arrecadar um dinheiro e levantar aquele templo. Então Deus estava muito bravo, Deus estava bravo com aquele povo, muito chateado com o povo. E aí chegou um certo momento, quando eles estavam tudo reunindo, reclamando, esse templo não é erguido, essa casa do Senhor não é levantada, o que está acontecendo? Nós estamos chateados, por isso nós estamos com seca, com fome. Deus estava abalando ali aquela cidade, aquele lugar. E aí eles chegaram para Deus. Então Deus pegou o profeta, chamou o profeta e disse: fala para eles, tá? Fala para eles. E quando a gente abre aqui, Deus manda todo o recado e disse: não demorará muito, em pouco tempo, eu abalarei a terra, abalarei a cidade, a terra, o mar, o céu e todas as coisas. E aí, esse abalo, que fala em Ageu, no finalzinho ali, ele quer trazer para nós hoje, ele já presidia a vinda de Jesus Cristo. Esse abalo que Deus estava falando sobre aquele povo, era a vinda do Messias. Ele presidia a vinda de Cristo. Jesus ia vir, o grande Deus, o Filho de Deus, Todo-Poderoso, ele ia nascer, ele ia abalar a estrutura daquele povo, da toda a terra. E aqui fala bem claro, né? Esse nascimento de Cristo, o Salvador de toda a raça humana. Imagina o mundo, o nosso mundo, o globo terrestre, recebendo o Filho de Deus, o remissor dos nossos pecados, o Salvador, o Rei, a luz do mundo. Com certeza ia haver um grande abalo naquela região e em toda a terra. A Bíblia fala que ia abalar o céu, ia abalar a terra, as águas, tudo ia ser abalado. E todo o abalo de Deus, com certeza, é para o nosso bem. Sim ou não? É para o nosso bem. Aí fala: eu estou sendo abalada, provada, estou sendo desmiuçada. Será que é Deus? Sim, Deus está permitindo para que nós possamos nos levantar, nos erguer, sair do marasmo no qual nós nos encontramos. E Deus falou então que Ele ia abalar aquele lugar, ia abalar a terra com o Salvador. E aí vamos falar um pouco então desse abalo de Pedro, né? Tinha tantos discípulos, mas foi Pedro que foi provado e abalado. Pedro era um homem intrépido, falador, corajoso, autêntico, de caráter forte, cedendo pelas coisas de Deus. Pedro ensinava com unção, teve muitas experiências com Jesus. Até muitos de nós assim, né? A gente é intrépido, a gente quer falar de Jesus, a gente quer evangelizar, nós temos aqui o nosso ministério, queremos fazer o melhor para o reino de Deus, o melhor para Deus. Então, nós estamos aí para tudo, para o que der e vier. E Pedro era assim. Mas um certo dia, todos eles vindo da região de Cesareia, lá de Filipe, Jesus estava vindo, eles foram tudo lá evangelizar, e aí tinha 72 discípulos que andavam também com Jesus, né? Tinha uma turma grande. Mas, quando eles vinham para casa, para a cidadezinha deles, saíram de Cesareia, de Filipe, e foram vindo para casa, você pode imaginar até assim uma cena, né? Jesus vindo com os 12, os outros 12 já foram, os 72 foram embora, e Jesus vindo com os 12 pelas montanhas, conversando, e eles conversavam. Mas a conversa dos discípulos era assim, o que o povo pensa de Jesus, será, né? Um pensa que ele é isso e isso, o outro diz que ele não é o Filho de Deus. Quem é esse homem que faz tanto milagre? Diz que um dia ele vai estar à destra do Pai, e fala tantas coisas, e o povo não sabe quem ele é, e ele se arrazoava entre si, Jesus ali com ele, só ouvindo. Jesus ouvia, aqueles falatórios. O que o povo acha? O que a multidão, e os judeus, e os fariseus, e os sacerdotes, cada um tinha uma visão de Jesus. Aí de repente Jesus para aquela turma lá, na frente deles, diz assim, olhando nos olhos dele, falou: e vós, o que achas de mim? Chegou para os 12 e perguntou, tá? E vocês, que dizeis quem eu sou? E vocês? Vocês falam que o povo acha isso, que o povo acha aquilo, e vocês aqui, os 12, o que vocês acham de mim? Quem eu sou? De repente, todo mundo parou, olhou um para o outro, houve um silêncio. Imagina você ouvir
de Deus, de Jesus. E o que vocês acham de mim? Pensa você, olhando para o teu esposo, ou para a tua esposa e perguntar, ou para o teu pastor e dizer, pastor, o que é que tu achas de mim? Hã? Nem é bom perguntar. Estás preparado para a notícia? Para o que vai vir do outro lado? O que tu acha de mim, pastor? Pode falar tudo o que tu diz. Prepara. O que é que você acha de mim, meu esposo? Ou minha esposa? Ou meu filho? Quem é que tem coragem de fazer essa pergunta para o seu cônjuge? Quem? Olha, são poucos, tá? Prepara. E Jesus fez para eles, né? Ei, e vocês? Vocês estão falando entre o povo, que o povo fala isso, que o povo fala aquilo. E vocês, o que vocês acham quem eu sou? Não é uma pergunta fácil de receber. Com certeza eles não estavam preparados para a pergunta, porque Jesus conhecia o seu coração. Jesus sabia que eles não estavam fundamentados no amor, no verdadeiro Jesus que ali estavam. Que eles tinham dúvida de quem Jesus era ainda. Eles não tinham certeza. Eles ficavam perguntando do povo. Mas eles mesmos não tinham certeza de quem Jesus era. Porque cada vez que Jesus fazia um milagre, ou Jesus chegava a algum lugar e falava aquelas parábolas, eles diziam, quem é esse homem? Lá no vento, no barco, quem é esse homem que faz com que o vento obedece às ordens deles? E eles ali dentro do barco com Jesus, né? Morrendo de medo. Pensa bem, você está numa igreja ou num barco, e de repente vem uma tempestade que vai virando o barco, mas Jesus está ali dentro contigo, dormindo, tranquilo, calmamente. O que era para aquele povo estar bem tranquilo? Pô, está vindo uma tempestade aí, Jesus está aqui com a gente, dormindo tranquilo, por que eu vou ter medo? Por que eu vou ter medo? Mas eles mesmo assim, com Jesus dentro do barco, eles chamaram o Senhor, mestre, nós vamos perecer, olha, vem nos salvar. Aí Jesus disse, homens de pouca fé, vocês não crêem mesmo, não tem jeito, né? Vocês nem creem, eu estou aqui com vocês, e mesmo assim vocês não têm segurança. Então, os próprios discípulos não sabiam e tinham no seu coração uma dúvida de quem Jesus era. Mas eles já tinham andado um ano e meio, 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses, já estavam no 2º ano com Jesus, imagina. Naquele tempo, onde que a gente saiba, o ano era longo. Vocês lembram de uns 40 anos atrás, nós era tudo jovenzinha, o ano não era longo? Levava tempo para chegar o Natal, até você fazer aniversário de novo, até você comemorar o Natal de novo, só tinha que trabalhar, e demorar, meu Deus, o Natal não chega mais, o aniversário não chega mais, que ano longo. E imagina lá, como anos eram longos. De repente, 3 anos e meio, poderia ser 50 anos ali com Jesus, não sei. Ou não vamos 50, vamos lá, 12 anos. Mas era longos anos. E os discípulos viviam com ele o tempo inteiro, todos os dias. Mas Jesus conhecia os seus corações. Jesus fez de propósito, houve um grande silêncio, olharam entre si. Mas Jesus fez de propósito, porque ele conhecia o coração dos seus filhos, dos seus discípulos que ali estavam. E quantos são como os discípulos? Porque eles se baseavam pelo povo, os discípulos se baseavam pelo que o povo achava. Conforme o povo achar, eu vou achar também. Poxa, os sacerdotes, eles pensam assim de Jesus. Eu acho que é como os sacerdotes falaram, os religiosos. Mas aquele povo lá de Cesareia pensa dessa forma. Eu acho que é como aquele povo pensa. Então, eles julgavam pelos outros, eles eram influenciados. E nós, o que nós pensamos de Jesus? E nós, o que nós achamos quem Ele é? E nós, até que ponto nós conhecemos o seu caráter, a sua formosura, a sua beleza, a sua santidade? Ou até onde Ele pode nos provar e abalar a nossa vida? Até que ponto nós conhecemos a Jesus? Eu tenho lido a Bíblia, eu li ela inteira já, né? A igreja tinha oferecido o copy. O copy, ele é para ler a Bíblia toda. Quem faz o copy, lê a Bíblia inteira. Tem noção disso? Você pode um dia dizer assim, eu li a Bíblia toda, né? Você conhece a Jesus através da palavra.
palavra. É nela que nós nos baseamos, é através dela que nós viemos a conhecer mais a Deus. Será que nós somos influenciados pela fé do outro, pelos outros? Ah, aquele tem fé, eu vou me basear pela fé dele. E os discípulos eram baseados pela fé dos outros, pelo que os outros pensavam, eles eram influenciados. Não é diferente hoje. Eu me deixo influenciar pela fé dos outros? O que é a comunidade cristã? Qual é a visão dela? Né? A assembleia é feita todo ano para dizer quanto que entra de dinheiro, quanto que os pastores recebem, quanto a igreja tem de patrimônio, sítio, tudo. Mas vem lá uma dúzia. Eles não conhecem, não sabem, se baseiam pelos outros. A outro foi, ele falou assim, assim, assim. Ah, tá bom. E fica se baseando. Aí quando alguém pergunta, ele não sabe responder, porque é influenciado e baseia-se no que a outra pessoa pensa. Deixa de vir nos cultos, vem uma vez por mês. Eu conheço pessoas que vêm só na ceia, né? Só vem na ceia. Ah, eu vou uma vez por mês, já está muito bom. Então não está firmado, arraigado, é influenciável. Influencia até outros. Ah, ele vai uma vez por mês no culto, tá bom, eu também vou. Aí eu e minha esposa combinamos. Nós vamos passear 3 vezes por semana no domingo à noite. E uma vez a gente vai para a igreja. Está muito bom assim como está, né? Então, se baseiam pelo que o outro faz. E aí, nós só podemos viver e proclamar. Olha só, gente, é muito interessante isso aqui. Só podemos viver e proclamar o que é revelado por Deus. Jesus constrói a sua igreja sobre essa verdade. Essa verdade. Jesus, quando perguntou, e o que eu sou para vocês? Quem vocês pensam que eu sou? Aí foi onde, em Mateus 16, vamos pegar lá, Mateus 16, para nós, vamos sair desse versículo, vamos para Mateus, para nós vamos trabalhar em cima de Mateus 16, 16. Vamos lá. Vamos lá então? Diz assim. Mateus capítulo 16, 16. Fala aqui no retro, ó. Respondeu-lhe Simão, Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Simão, Pedro, vamos trabalhar com Pedro agora. De todos os discípulos, que tem 12, né? Pedro era o mais intrépido, o mais falador, aquele que gostava de buscar mais a Deus, de saber mais da verdade, de receber, revelação do alto. Ele era o intrépido, ele dominava tudo. Qualquer coisa que Jesus dizia, ele estava ali. Jesus estava em perigo, ele estava com a sua espada e pá, vou salvar, eu vou proteger o meu mestre. E assim era Pedro. Pedro, um homem intrépido, corajoso. E o que foi que respondeu então? Entra Pedro em ação. Tu és o Cristo, no meio dos 12, o Filho do Deus vivo. Então Jesus respondeu o quê? Que aquela era uma revelação do alto. Aqui diz assim. Então, no 17, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Paramos aqui por enquanto. Então, se nós percebemos ali, a resposta de Pedro não foi uma coisa qualquer. Ah, simplesmente eu vou soltar isso aqui. Deu, né? Ninguém está respondendo nada, ninguém não está nem pensando o que vai dizer para Jesus. Alguém tem que falar alguma coisa. Não. De repente veio uma revelação do alto, que entrou no coração de Pedro Barjonas, Simão Pedro, e Pedro chegou e largou. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E mais que depressa, Jesus chegou e disse, é isso mesmo, tá? É isso mesmo, 17, no 18. É no 17. Então Jesus afirmou, bem-aventurado és, Simão, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Então eu pergunto para nós hoje, vocês têm essa revelação? Quem de nós hoje tem uma revelação? Ou eu estou indo atrás da revelação dos outros? Alguém traz uma notícia de milagre, eu vou atrás da revelação do milagre do outro. Comigo não está tendo milagre, eu não consigo
fazer com que aconteça através de Jesus nenhum milagre. Mas eu vou atrás do milagre do outro. Eu vou atrás da revelação daquele que recebeu naquela noite, naquela manhã, na oração, uma palavra de revelação. Mas ali veio para Pedro. Quando recebemos conhecimento revelado por Deus, ninguém pode desviá-lo e ninguém pode roubar de nós. Essa revelação é que nos transforma de pessoa sem entendimento para pessoa conhecedora. Sabe, amados queridos, é para você e para mim essa palavra. O meu marido estava falando, né? Ela ficou hoje a tarde toda lá. Quando eu saí de manhã daqui da igreja, falei para as meninas, essa palavra tem uma revelação tremenda, eu disse. Eu vou para casa e vou fazer um estudo. Daí eu cheguei em casa e comecei a fazer um estudo de manhã, né? Peguei lá o meu livro, o meu caderno, e comecei a pesquisar Pedro, em vários livros da Bíblia. Pedro, né? Pedro e os outros apóstolos, mas Pedro sobressaía em tudo. E eu comecei a pesquisar. Aí eu não tinha ainda sido convidada pelo pastor para me ministrar até então. Aí quando ele me convidou, que ele me convida em cima da hora, que ele sabe que eu não gosto, mas ele faz isso comigo e eu já estou acostumada. E aí eu tenho que aceitar, perdoar, aceitar, porque eu estou casada com ele há 35 anos e assim vai. Aí tá, não adianta mais pedir, as coisas não mudam. Tem coisa que nunca muda, gente. Tem coisa que tu vai orar e não muda. E aí tu tens que aceitar e perdoar e dizer, ele é assim mesmo, não adianta mais. 35 anos de casado e eu peço, não me convida em cima da hora. Mas ele vem e me prova. E me convida em cima da hora. Daí, graças a Deus, eu tinha essa palavra. Eu já tenho muitas palavras, mas essa aqui foi uma revelação do alto que veio assim, né? E aí eu disse, então eu vou agora, como um sábado eu não pude, tivemos um monte de compromisso, eu vou sentar naquela minha mesa, que eu não gosto de fazer no computador, porque eu não sei ainda, não consigo pesquisar nada lá, peguei o meu caderno e vou fazer essa palavra. E aí eu fui pesquisando, e aí eu penso com meus botões aqui, com os seus botões aí, né? Nada com uma palavra revelada do alto. Amém? Nós estamos há muitos anos na igreja, na mesmice às vezes, né? Mesma coisa, não muda muito, continuamos do mesmo jeito. Às vezes, né, entramos num acordo, como eu falei ainda há pouco com nossos queridos, um acordo meio doido, assim, vamos só uma vez ou duas no culto, os outros vamos só passear, né? Umas coisas loucas, assim, né? Eu acho muito louco isso, né? E aí, nós continuamos na mesmice muitas vezes. E nada como você ir lá para o COP. Eu tenho 15 dias para orar pela pessoa que eu vou me reunir e pegar uma palavra lá de Gênesis que é maravilhoso. Gênesis é tremendo, as revelações estão vindo assim, uma atrás da outra. Tremendo está acontecendo com aqueles que estão participando. Porque você não é enganado, você começa a entender as coisas muito mais claro. Eu sempre dizia assim para nós lá em casa. Eu gosto do Novo Testamento. É a graça, milagre, Jesus, parábola, o ensinamento é tremendo. E eu li uma vez só o Antigo Testamento. Aí eu li aquelas histórias de rei, Aí tá, Salmo várias vezes. Quando eu voltei de novo para o COP, começamos o COP, que eu li tudo de novo, de Gênesis até o final, eu disse, meu Deus, é tremendo. Mais revelação estão vindo, mais, muito mais. Então a revelação, essa revelação do alto, que traz para você no teu momento de lugar secreto, no momento que tu vai orar, no momento que vocês estão tudo aqui orando por alguém, se colocando na brecha, Deus traz uma revelação. No momento que tu estás aqui no diaconato com o pastor Silvio, ali naquela salinha cantando, adorando, ou sei lá, junto, vem aquela revelação do alto, uma palavra. Tu lê aquela palavra, você ouve, meu Deus, é tudo o que você precisava naquele dia. E aquilo começa a borbulhar na tua alma, borbulhar no teu espírito. Então a palavra revelada, ela faz com que as pessoas orgulhosas possam ser mais humildes. As pessoas calorosas, rancorosas, passam a ser mais perdoadoras.
As pessoas críticas passam a ser amáveis, as soberbas passam a ser aquebrantadas, os avarentos passam a ser abençoadores, e assim por diante. E aqui, Mateus 16, há uma mudança. Pedro, quando ele soltava as revelações, Jesus dizia: Pedro, isso não é de ti, isso vem do alto. Pedro ia sendo transformado dia a dia, dia a dia. E aqui em Mateus 16, 18, vamos ler 18 agora? Diz assim, nós lemos o 16, 17, agora 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Mateus 16, 18, e aqui diz assim, ó: tu és Pedro. Pedro significa uma pequena pedra. Sobre esta pedra, diz assim, conhecimento, essa pedra, que é Pedro, essa pedra, ele diz, significa conhecimento revelado por Deus. Jesus compara a palavra revelada a uma rocha, e rocha significa estabilidade, significa força. Então, aí Jesus mudou o nome de Simão para Pedro, e isso tem um significado tremendo para Pedro e para nós também, que diz assim, o nome Simão quer dizer ouvir, o nome Pedro quer dizer pedra. Com o resultado de ouvir a palavra de Deus revelada em seu coração, ele se tornou uma rocha. Dá para entender? Ele ouviu a palavra revelada. Depois que ele ouviu Deus, o Senhor fala assim: Pedro, tu é esse homem que eu preciso no futuro. Lá na frente tu vai ser, né? Então, sobre essa pedra eu edifico a minha igreja. Tu és pedra. Já tinha o significado de Pedro. Então, uma casa feita de pedra sobre o fundamento sólido que é a rocha, aí sim, ela vai resistir à tempestade. Aí às vezes tem pastores, não sei se é o pastor Tony, pastor Gil, que ele conta aquela história das duas casas, né? A casa que foi levantada e construída na pedra, na rocha, e a casa que foi construída na areia, com fundamento mais simples, né? Sem a presença de Deus, do jeito que a pessoa quer. A da rocha é com a palavra, né? A palavra de Deus revelada, essa é a casa construída na pedra, na rocha. A palavra revelada, a casa construída na pedra, a casa construída na areia, uma palavra que não vem de Deus, a pessoa faz por si própria. Então tem a parábola, a história das duas casas. As duas receberam a mesma tempestade, o mesmo abalo, só que uma permaneceu em pé e a outra então foi totalmente destruída. Quero dizer uma coisa para nós hoje. Algumas coisas que nós precisamos ouvir de Deus não está escrita na Bíblia. Aí tu vai dizer assim: meu Deus, o que ela está dizendo? É uma heresia. Não pode mais subir no púlpito. Está ensinando coisa errada. Mas tem algumas coisas que nós precisamos ouvir de Deus que tu não encontra aqui. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, tá? Com quem devo casar? Está escrito na Bíblia? Não. Onde eu devo trabalhar? Está escrito na Bíblia? Também não. A que igreja eu devo pertencer? Aqui não diz, né? Qual o meu ministério? Qual que eu devo escolher? Qual o meu chamado? Nós precisamos de uma palavra de Deus, revelada. Tu não vai encontrar aqui. São coisas nossas, somente nossa, do ser humano aqui, que precisa ser revelada por Deus. Com quem eu devo casar, Senhor? Quando? Quem é Ele? Me mostra, me dá descanso na minha alma. Faz como Maria lá, né? Ela foi lá e desposou todo o perfume dela nos pés de Jesus e falou: ó, Jesus, tu és o meu noivo, o meu esposo, por isso eu dou todo o meu dote para ti. As mulheres precisavam de um dote para casar. Elas estavam guardando aquele perfume vários anos. Ela pegou todo o seu perfume caríssimo e depositou aos pés de Jesus, dizendo: tu és o meu esposo. Pronto, né? Tem que descansar. Senhor, eu preciso de uma palavra revelada. Amém? Onde eu devo trabalhar?
Que igreja eu devo pertencer? Às vezes eu e meu esposo, uma vez conversando lá em casa, a gente vê a igreja meia vazia. Claro, as pessoas não estão vindo na igreja como deveriam vir. O que vem hoje, às vezes, não vem no outro dia, né? Não estou falando em geral, mas tem sido assim, no outro domingo. Mas muitas pessoas chegaram nessa igreja, que vieram de uma outra igreja, às vezes, né? Nem todas, tá? Não estou falando 100%. E não ficaram conosco. Não ficaram, saíram. Por quê? Não foram enviadas por Deus para nós. Não foram. Nós temos umas carteirinhas lá em casa, que a gente viu, as carteiras das pessoas que saíram. Muitas não foram. Então, a que igreja eu devo pertencer? Às vezes sai de outro lugar e vem para outra igreja sem perguntar para Deus: Deus, aonde eu devo ir? Aonde eu posso ser plantado de novo, ou então replantado? Né? Não sei se existe, acho que não, né? Replantado. Mas, né, onde eu devo ir? Não pergunta para Deus onde eu devo ir. Então chega de qualquer jeito, de qualquer forma, e não fica. Por que não fica? Porque não é, Deus não mandou ali. Qual o meu ministério? Tantas pessoas em ministério errado, né? Será que aquele é o teu ministério de verdade? Saiu meio mal do outro, não acertou como deveria acertar, com o líder, qualquer coisa parecida, e aí vai para um outro ministério sem saber se é chamado. Isso é uma palavra revelada, não está escrito aqui. Você tem que orar e buscar a presença de Deus e perguntar: é aqui, Senhor, o que eu devo fazer para estar nesse ministério? É o meu chamado? E você vai receber do alto uma palavra revelada para você. Amém? É um pouco dolorido, mas amém, né? E a lista é bastante longa sobre isso, bem longa. Tem muitas outras coisas que nós precisamos ter revelação de Deus e que às vezes não está aqui, às vezes, tá? Porque tem muita coisa aqui da palavra. Essas coisas que eu estou falando, somente isso, tá? Sem essa palavra revelada, nossa casa estará edificada em solo estável. Aquilo que Deus revela por intermédio do seu Espírito, Ele não pode ser roubado de nós. O diabo não rouba, gente, não rouba. Estava fazendo esse estudo hoje à tarde, eu fiquei o Tony saiu umas 10 horas da manhã para ir no sítio, daí eu queria ir com ele, ele disse: não, eu vou terminar aqui. E fiquei até agora, né, amor? Até agora um pouco. Ele disse que eu larguei ele. Larguei nada, foi lá para o sítio. Aí eu fiquei estudando, orando, pedindo a Deus graça. Senhor, olha, não quero falar besteira, né? Porque às vezes fala umas besteiras. Então, Senhor, quando eu li essa palavra, sabe, quando eu não faz muito tempo, eu encontrei uma pessoa que era da nossa igreja, uma pessoa querida, muito querida, querida pelos irmãos, querida por nós, não saiu com problema nenhum, nada disso. E eu encontrei ela, me deu um abraço gostoso. Eu perguntei: ai, linda, como é que tu estás em Jesus? Estás bem? Estás firme? Ela disse: eu estou lá no Jeová. Eu disse: tu estás lá, firme no Jeová? Eu disse: como é que pode uma coisa dessa? Aí eu falei: meu Deus, né? O que é que eu vou dizer para essa pessoa? Está no Jeová firme. Aí eu não quis saber mais nada, nem vou dizer nada, não adianta mais, né? Vou dizer o quê? Mas ela chegou e disse: o que é que a pastora acha? Pronto, abriu o leque. Agora eu falo. Agora é a minha vez. Daí eu disse para ela: o que te levou para lá? O que foi que te levou a ir para uma seita herética? Uma seita. Que eles não têm Jesus como Deus. É um profeta, eles enganam muito. Eu recebi um livrinho deles, eles falam um monte sobre Jesus, ele verteu sangue na cruz por nós, papapá. Mas no final do livro ele fala assim, eu li todo só por curiosidade. No final do livro ele fala assim: ele era apenas um profeta, foi enviado por Deus para pagar nossos pecados, mas ele não é Deus. Bem claro no livro. Depois de ler tudo, você se depara com essa notícia desagradável. E aí eu falei para ela: por que tu chegou lá? Ela disse: não, olha a frase, somente isso ela disse. Não, a igreja ali da comunidade é muito boa, bacana, mas é muito assim, as crianças correm muito, não tem não é organizada, e lá a gente chega, senta naquela cadeira, não tem uma criança, não tem um murmúrio, aquilo é uma organização só, perfeita. Eu sento, não me incomodo com nada, ninguém cobra nada de mim, e eu venho para casa e estou muito bem.
Essa foi a resposta. Daí eu falei para ela, querida, a igreja não é organização, ela é organismo vivo. Falei para ela. E aí, não vou dizer mais o que eu falei, porque eu falei. Falei o que tinha para falar, né? Mas ela se despediu de mim numa boa, ouviu tudo o que tinha para ouvir. Mas o que eu quero dizer para você e para mim nessa noite, essa pessoa nunca teve uma palavra revelada. Nunca. Quem tem uma palavra revelada de Deus, não vira as costas para Deus. Não vira as costas para Deus. Ela permanece em Deus, permanece em Jesus. Então ela não teve nenhuma palavra revelada. Então ela foi simplesmente levada por ventos de doutrina, porque ela não tinha uma revelação do alto. E aquilo, ainda em Mateus 16, agora o 18, tá? Vamos lá? No mesmo, 18. Deixa eu lá tomar uma água. Amor, tem mais uma água para mim? Vamos ler o 18 para nós entendermos um pouco mais? Assim, ó. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero falar um pouco da porta do inferno. Porta do inferno quer dizer lugar de morte. O que Deus declarou aqui é: a morte, o inferno, não pode destruir a igreja do Senhor. Amém? Amém. A porta do inferno, a morte, não pode destruir a igreja do Senhor. Não pode impedir a igreja de continuar adiante, porque Jesus, Ele tem uma palavra empenhada conosco. A sua palavra é viva, eficaz. É uma palavra que não volta atrás. Ele não se desdiz nunca. Ele não erra de endereço. Ele não fala mentira. Tudo que Ele diz que Ele pode fazer, Ele faz. Não existe dúvida com as coisas de Deus. E Ele empenhou uma palavra conosco: a porta do inferno não hão de prevalecer contra a minha igreja. E não vai. Amém? Pode dizer amém todos? Amém. Amém quer dizer que assim seja. Amém. Porque o diabo, ele não tem poder. E quando ele falou isso para Pedro, ele disse: ele jamais vai destruir a minha igreja. Jesus tem uma palavra e eu vou nessa palavra, eu tomo posse dela. Eu posso morrer amanhã, ou qualquer um de nós. Vamos com o Senhor e a igreja do Senhor continua aqui nessa terra. E a morte, inferno nenhum vai impedir que ela prossiga. Tem igreja tudo errada nessa terra. Tem igreja que fala só besteira também, né? Tem igrejas heréticas, tem igrejas para tudo quanto é tipo de pessoas. Existe. Muitos falam coisas heréticas dentro que, olha, você fica apavorado. Mas dentro dessa igreja existe um remanescente de Deus. Amém? Seja qual for, ela tem um remanescente ali dentro, tem um povo, que seja pouquinho, que seja 30%, 20% nessa igreja, existe um povo de Deus ali dentro, e por isso que as portas daquela igreja não fecham. Às vezes eu dizia assim: por que Deus não fecha essa igreja, né? Que coisa, fica enganando todo mundo, as pessoas sendo enganadas, papapá. Não, Deus não vai fechar, sabe? Porque existe dentro dessa igreja que Deus ama, e se fechar a porta eles vão se perder, e Deus não quer que se perca ninguém. Amém? Então esse remanescente está ali dentro dessas igrejas. Então, mas em compensação o diabo também não fecha e não vai impedir ela de prosseguir. E aqui diz assim, né? Vamos continuar. 16, 19, Mateus 16, 19 diz assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado no céu. Aqui fala: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Quero falar um pouco da chave do reino. Chave do reino significa os que recebem o evangelho. Pedro recebeu a autoridade para levar: olha, eu te dou a chave
do céu, te dou a chave. E leve a outros que querem entrar no reino. Então você tem a chave do reino, amém? Eu tenho essa chave do reino. Ele entregou a chave para Pedro, com autoridade. Pedro ganhou a autoridade de pregar o evangelho do reino, apresentar Cristo e a sua salvação a todos. Esse reino é um reino eterno. Ele pode ter sido abalado, mas ele jamais se acabará, nem se findará, diz a palavra de Deus. Então ele disse que levar a salvação a todos, tanto homens e mulheres, sem acepção de pessoa, isto é, entregar a cada um a chave do reino para a edificação da igreja do Senhor. Eu nunca vou esquecer, eu estava aqui orando, né? Eu não sou uma mulher que ora, não sou assim, de oração em todo o tempo. A minha oração de todo o tempo é mais ou menos assim, eu estou na pia, lavando louça ou lavando roupa, e então eu coloco meu pensamento no Senhor, e vou orando. O meu marido fala que às vezes ele chega lá da praia, ele vai orar, ou algum lugar que ele chega, ele me encontra lá na pia, e aí eu digo alguma coisa assim para ele, e ele fala que é uma resposta de Deus. São revelação que vem de Deus. Quando você busca, Deus te traz revelação. E aí eu estava orando assim normal, sabe, sem se ajoelhar, sem nada, orando normal. E eu tive uma visão interessante assim, né? Não era sonho, era visão. Uma coisa assim que vem, sabe, na mente da gente. Bem assim da chave do reino. Eu estava num lugar e eu recebi o evangelho, né? Isso é para nós. E de repente, foi colocado algo na minha mão. E eu fui puxada para cima. Eu fui puxada assim. Saí de lá e fui puxada para um local alto, uma dimensão alto, e aonde eu estava ficou pequeno. Daí aquela voz assim, que eu estava saindo do mundo e entrando para o reino do seu amor, para o Filho do seu amor, para o reino de Deus. Assim somos nós. Aí Deus me deu uma interpretação ali no momento, mas eu vou só falar sobre isso, que nós saímos desse lugar de escuridão, nós saímos desse lugar de poço, de lama, sei lá, de pecado. E quando recebemos a palavra, Jesus foi lá e nos pegou pela mão, nos deu a chave do reino e nos trouxe para a luz. E hoje nós estamos aqui, tá? Aqui, ó. Esse reino não está com o mundo, ele está numa dimensão, ele é mais alto. E eu quando subi para cima, assim que eu subi, eu olhei, eu vi as pessoas ao meu redor, minhas vizinhas lá, meus vizinhos, pessoas, tudo lá embaixo pequeno. E eu estava aqui em cima, como se estivesse num monte, numa nuvem. E o Senhor me deu a interpretação, que o reino de Deus é assim, ele está nessa terra, mas ele não pertence ao mundo, ele está numa dimensão mais alta. Nós estamos numa dimensão, nós estamos no alto, irmãos, tem noção disso? Que você olha para o mundo e tu vê o pessoal lá no mundo, assim, tudo se perdendo ainda. Precisamos ir buscá-lo, orar para que o Senhor vá lá e resgate como nós fomos resgatados. E foi bem interessante isso aqui para mim, foi uma revelação de Deus. Então, nosso reino é um reino eterno, ele não se findará nunca. Por mais abalo que você vai ter, que eu vou falar um pouco do abalo de Pedro, não desista nunca, porque tu estás no reino, vivendo o reino, está no reino, numa dimensão mais alta, tu está mais alto, às vezes até do que teus parentes. Tu tem irmãos que não estão em Jesus, eles não estão no reino contigo não, tá? Eles estão numa dimensão mais baixa. Amém? Então, diz aqui, mas não paramos por aqui, tá? Durante os últimos dias que Jesus andou na terra, a sua vida e de sua equipe de ministério se tornaram mais difíceis. Os líderes religiosos judeus queriam matar Jesus. Havia na época muita perseguição, né? Muita. Mas o que me chama a atenção aqui é que houve um momento, no meio da perseguição, uma parte, não sei se vocês lembram, não vou pegar o versículo bíblico, que dizia assim, ó, que o povo queria Jesus como rei, né? Não teve um tempo que melhorou um pouquinho, e de repente o povo virou tudo. Não vou mais perseguir ele. Ele diz que ele é o rei dos judeus mesmo, que ele é vamos chamar ele para ser o nosso rei. E aí os discípulos, mais que depressa,
falaram assim: oba, nossa, se nós tivermos Jesus como rei, nós vamos ser os seus súditos, vamos estar saindo dessa perseguição, vai acabar tudo, chega de subir montanha, descer montanha, ir atrás de Jesus, e vai para lá, e vai para cá, e expulsa demônio, e faz isso, e cura. Ah não, ele vai ser o rei, vai receber um cetro, e nós vamos ser o seu súdito, e a perseguição vai acabar. E aí, Jesus falou assim: não é ainda a minha hora. E fugiu deles e foi para as montanhas orar. E aí os discípulos, né, mais que entristecido, né, falou assim: ah não, os 72, não, eu não aguento esse homem. Bom, esse homem era perseguido, agora para ser rei ele não quer, deixou nós tudo sozinho e foi orar. Ah, eu vou largar. Não dá, eu não consigo mais seguir a Jesus. Não quero mais seguir, não queremos mais ele, vou largar. Eu larguei minha família, larguei todo mundo para vir atrás de Jesus, achando que ele era um rei, e agora ele recebeu a oportunidade de ser um rei, e ele não quer? Não, eu vou embora. Vamos tudo embora. E lá se foi os 72, não foi assim? Vamos ler João 6,66. Evangelho de João 6. Capítulo 6, versículo 66. Diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos, que eram os 70, né, o abandonaram e já não andavam mais com eles. Vamos parar aqui nesse versículo um pouquinho. Com essa atitude de Jesus, quando ele largou tudo, não quer, e foi orar, saiu, Jesus ofendeu o coração daqueles homens, né, dos 70, e se sentiram ofendidos. Não dá mais para entrar com esse homem, andar com ele, eu vou embora, nós vamos tudo para casa. Aí um incentivou o outro, um influenciou o outro, e foram embora. E Jesus então voltou e chegou para eles, né, nos 12, perguntou, vamos ler aqui. Nem por um momento, tá? Jesus falou para eles: vem, fica comigo, não me larguem, né? Não me larguem. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E ele chegou para eles e perguntou: então, perguntou Jesus ao 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Olha só a pergunta. Jesus nem por um momento falou para eles: gente, olha, eu perdi 70 pessoas agora, meus discípulos foram tudo embora, me largaram, por favor, vocês vão querer ir junto com eles também? Fica comigo, por favor. Jamais. Jesus perguntou: quereis vós ir com eles também? Tipo, se queres, podem ir, vocês escolhem, livre-arbítrio. Jesus nunca segurou ninguém, ele convidou para vir, mas ele não obrigou ninguém. Quereis vós ir com ele? Aí, mais uma vez, se nós olharmos aqui Pedro, vocês podem perceber que era sempre Pedro que respondia, que tinha revelação. Ele disse o quê? Vamos ler. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Tem outra Bíblia que fala: só tu contens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Mais uma vez Pedro chega e diz: a revelação do alto, só tu contens palavra de vida eterna, Senhor. Não tem para onde ir, vamos voltar para nossa casa de novo? Não, nós queremos continuar contigo. Por isso, gente, Satanás estava de olho em Pedro. Agora eu quero falar do abalo de Pedro, tá? Vamos ler Lucas 22, 31. Lucas 22, 31.
Satanás estava de olho nele. Por quê? Porque ele era forte, intrépido, corajoso, forte, determinado, um homem determinado. Ele gostava sempre de proteger Jesus. Ele andou sobre as águas. Que ele teve várias palavras reveladas. E isso fez com que Satanás requeresse de Jesus Pedro. E olha o que ele disse. Simão, Simão, eis que Satanás o reclamou para vos peneirar como trigo. Gente, pensa bem. O que é peneirar como trigo? Você pediu para vos ir andar como trigo. Ali diz peneirar. Né? Recolhe o trigo das espigas, tira ele, pega ele, coloca lá, passa por um processo, depois passa pela peneira. Aí peneirou, saiu aquele pozinho finíssimo, que ele é mais fino que a farinha de trigo ainda, né? Ele fica finíssimo, então ele é esmagado, 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 abalado, abatatado, como uma vez o pastor Gil falou, abatatou tudo, para depois sair aquele fino. E ele falou bem assim, olha só gente, ele podia ter falado de outra forma. Para vos peneirar como trigo. Prepara então um abalo fora do normal na vida desse homem. Por que logo com ele? Ele não poderia fazer com os outros, com Mateus, com Lucas, com tantos outros que estavam lá? Ele queria Pedro. Então, por quê? Por quê que ele teria abalado, tão abalado, Pedro, né? Um homem forte, sempre ali do lado de Jesus. Jesus podia contar com ele para tudo. E logo Pedro, Satanás foi requerer. E aí, vamos saber por quê. Tem um motivo, tá? Tem um motivo. Pedro ainda não andava no caráter e na humildade de Cristo. Ele estava construindo um ministério em vitórias passadas, no orgulho e na justiça própria. Esse motivo de Pedro, o orgulho principalmente, deu legalidade para o diabo, para o inimigo, cirandar Pedro. E ele foi lá em Jesus, Jesus, ele é assim, ele é teu ajudador, ele é intrépido, está sempre contigo, mas ele tem um orgulho, ele tem uma soberba, ele não tem humildade nenhuma, e realmente ele estava sempre falando, ele nunca se aquebrantava para nada, Pedro. Jamais a gente viu alguma coisa de Pedro se aquebrantando, bem raro foi. Então Satanás descobriu ele nisso. O orgulho deu legalidade para Satanás cirandar Pedro. E o orgulho, gente, o orgulho era a mesma falha de caráter encontrado em Lúcifer, o querubim ungido de Deus. Foi isso que causou a sua queda. Lúcifer era todo, nossa, ele tinha tudo. Deus colocou confiança toda nele. Um belo dia entrou um orgulho nele, uma soberba. Eu sou assim para Deus. Eu sou o braço direito de Deus. Eu sou isso. E tem uma história bem longa aí. E por causa do orgulho ele foi lançado. A queda dele. E isso deu lugar, né? Na vida de Pedro. Então Jesus sabia disso. Jesus sabia que Pedro não ia cumprir o propósito que Deus tinha para ele lá na frente. Por causa do orgulho, Pedro precisava ser abalado por Deus. A intenção do inimigo era destruir esse homem de grande potencial, de grande revelação, uma chave para proclamar o evangelho. E Satanás pensou assim: se Deus deixar eu cirandar Pedro, abalar ele, eu vou matá-lo. Eu vou matar esse homem. Esse homem não pode ficar vivo, porque lá na frente ele vai querer levar esse evangelho para frente, que o diabo não queria, levar a chave do reino
Porque o diabo já tinha escutado que a chave do reino foi dado para Pedro, que ele ia ser uma bênção lá na frente. E o diabo pensou: mas se Jesus entregar ele na minha mão, prepara porque eu vou matá-lo. E ele preparou tudo para matar Pedro. Mas, como o nosso Deus chega antes, amém? Ele chega sempre antes, pode acreditar. Várias palavras da Bíblia dizem que ele chega antes. Tem uma palavra lá da samaritana que eu fico assim, maravilhada com essa palavra. Ele foi lá para curar a samaritana, teve que entrar em Samaria, mandou os discípulos ir lá comprar o pão para se alimentar, em pleno dia, em pleno meio-dia. Ele disse: eu vou por esse caminho, eu vou chegar naquele poço, e lá vai estar ela está sofrendo muito, eu preciso curá-la. E Jesus foi. Só que quando Jesus chegou lá, ela não estava. Ele chegou, sentou-se à beirada do poço e esperou a samaritana chegar. Jesus chega antes, amém? Aí você vai dizer: mas lá em Lázaro ele não chegou antes. As irmãs mandaram avisar ele: Senhor, vem porque Lázaro está doente, ele vai morrer. Se o Senhor não chegar em tempo, ele vai morrer. Olha. E Jesus nem aí. Continuou sua tarefa e disse: deixa que depois eu vou lá. Isso é para a glória do nome de Deus. E ele chegou 3 dias, 4 depois. E elas pensaram: que Deus é esse? Eu me convidei, chamei. Se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido, Deus, Senhor. Mas ele chegou na hora certa. Amém? Ele chegou na hora certa. Aquela hora era a hora de Jesus chegar. Porque os judeus estavam se arrazoando entre si. Se ele fazia um milagre no 3º dia, não é milagre. Porque o espírito do morto fica ali até o 3º dia. Era o que os crentes, os judeus entendiam. 3º dia, os crentes, ou enquanto o morto está ali, o espírito está ali. De repente ele pode pegar o corpo de novo e o morto se levantar. Isso não quer dizer milagre. Mas Jesus deixou passar, porque ele sabia que ia uma multidão para lá. Aquela hipocrisia só. Chorar pelo morto na época. Era moda, sei lá, era um hábito deles. Chorar e prantear, gritar. Quanto mais eles pranteassem, gritassem pelo morto, mais ele era escutado. Mas ele era honrado, isso mesmo. Então, Jesus chegou no quarto, porque no quarto seria um milagre. O milagre seria feito e eles iam entender que era um milagre. Por isso, Jesus chegou na hora certa. Amém? Então, para encerrar, estamos quase indo. Então, Deus tinha um propósito diferente com esse abalo, como sempre. Deus tinha um propósito para curar Pedro, mas ele precisava ser abalado urgente. E faltavam poucos dias para Jesus morrer, para ser crucificado. E como é que ia ser? E Jesus disse assim em Lucas 22, vamos continuar aqui? O que é que ele diz logo em seguida? Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus inimigos. Os teus irmãos, desculpa, é que eu li aqui embaixo, inimigo. Os teus irmãos, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Eu, porém, roguei por ti. Jesus não orou para que Pedro fosse tirado do abalo, para que Pedro escapasse do abalo. Jesus orou para que a fé não desfalecesse, para que essa tribulação, porque através dessa tribulação surgiria um novo Pedro. Jesus, se fosse como nós hoje aqui, a igreja, Jesus ia fazer assim: Pedro, vem cá, vem aqui, sobe aqui, nós vamos orar agora e vamos repreender todo esse ataque de Satanás da tua vida. Você não vai passar por esse abalo coisa nenhuma, porque nós, servos do Deus Altíssimo, estaremos orando por ti, Pedro. Ninguém vai fazer nada contigo. O diabo não vai te tocar coisa nenhuma. Se fosse nós iríamos fazer isso hoje, não é mesmo? Mas Jesus disse: não, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfalecesse. Tá? E aí começou o abalo de Pedro.
Daqui para frente. Pedro até então não sabia nada. Tanto é que logo em seguida aqui, se vocês veem, no 33, diz assim, ele porém respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Pedro não tinha noção do que ia acontecer com Jesus. Ele não era totalmente convertido ainda. Ele fazia as coisas com Jesus pelo que ele via. Ele não tinha noção do que Jesus ia passar. E ele disse: não, eu vou contigo para qualquer lugar que você for. Eu jamais te negarei. E aí começou o abalo de Pedro. Quando chegou logo em seguida, Pedro negou Jesus 3 vezes ou mais vezes. Ele desprezou o seu mestre várias vezes e agora não estava mais entre eles. Jesus havia morrido, a palavra diz que Pedro se retirou e chorou amargamente. Pedro foi tão abalado que ele ficou até doente de tristeza. E então, nesse abalo, imagina você negar o seu próprio mestre, negar a Jesus, o Filho de Deus. As pessoas perguntaram: você não era aquele que estava com ele aquele dia? Não, tu estás enganada, não era eu. E por 3 vezes ele negou Jesus. Foi o maior abalo para Pedro. E Pedro então caiu de vez. Aí o diabo disse: não, agora eu mato ele. Ele está ficando doente, desanimado, depressivo, não está vendo mais nada da palavra, está lá jogado. Eu vou matar esse homem. Esse homem vai estar morto. Consegui o que eu queria. Mas a Bíblia fala que Jesus ressuscitou no 3º dia, logo em seguida. E aí a resposta está, porque nesse meio tempo Pedro se humilhou. Ele olhou para si próprio e viu: eu era orgulhoso, soberbo, vivia das coisas passadas, só pensava: eu fiz tal coisa, eu tive uma revelação, eu andei sobre o mar, e se orgulhava disso. E naquele dia ele falou assim: eu sou um zero, eu não sou nada, eu neguei ao meu Jesus, eu era orgulhoso, eu era totalmente errado. Então Pedro se despojou de todo orgulho e soberba. E aí naquele exato momento, naquele tempo, a resposta veio rápida. Maria foi até o sepulcro de Jesus. Maria chegou lá na tumba de Jesus. E ela então disse, viu um anjo, um homem todo de branco, e disse: ei, você, vem aqui. Vai lá e fala para os seus discípulos. Vamos ler para vocês saberem o que é. Vamos ler. Está aqui. Marcos 16, 7. Para encerrar. Marcos 16, 7. Oi? Maria foi lá e encontrou um anjo um pouco antes desse versículo, tá? E aí o anjo chamou ela e disse assim para ela: ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, olha só, e a Pedro. Ele falou discípulos e a Pedro. Ele fez questão de dizer o nome de Pedro, que ele vai à frente, diante de vós para a Galileia, ali o vereis como ele vos disse. Deu para entender? Ele foi à frente, vai à frente, junto com o povo, vai adiante de vós. Isso que Jesus lembrou de Pedro, a primeira pessoa que Jesus lembrou, porque Jesus teve Pedro assim, aquele olhar de tristeza, de solidão. Jesus estava indo, eu vi um filme que mostrava assim, Jesus indo com a cruz para o Calvário, e aí de repente ele olha assim, todo ensanguentado, e ele vê Pedro por baixo, por trás das pessoas, totalmente morto assim. Tipo assim, o que foi que eu fiz com o meu mestre? Eu neguei o meu Senhor, arrasado. Jesus olha ele, aí a câmera mostrava bem Pedro assim, num cantinho, e Jesus olhando e amando Pedro. Jesus olhou para ele, deu um sorriso, deu um olhar de misericórdia, de amor, e foi em frente. Então Jesus amou Pedro. E quando ele ressuscitou, ele mandou pelo anjo: olha, vai lá e fala para os teus discípulos e a Pedro. E aí Jesus não só perdoou Pedro, como restaurou Pedro. E agora que ele havia sido abalado, ele estava pronto para ser uma das figuras centrais da igreja de Cristo Jesus.
Então, como diz a palavra lá na frente, em vários lugares, fala que ele corajosamente, ele enfrentou os sacerdotes, enfrentou os responsáveis pela crucificação de Jesus, ele enfrentou o conselho com grande autoridade e ousadia. E a história relata que Pedro foi crucificado, ele morreu crucificado de como? De cabeça para baixo, porque ele não queria morrer crucificado de cabeça, como Jesus, como seu mestre. Ele disse, eu fiz tudo, foi fiel. E aí ele disse, não, me coloca de cabeça para baixo, porque eu não mereço, eu não quero, né? Eu não mereço ser morto como meu Cristo. Amém? O que eu quero dizer para nós hoje, queridos e amados, falando para mim também, o abalo vai vir. A nossa terra está sendo abalada de todas as formas, né? Nós temos visto tanta coisa. Hoje ainda o Tony trouxe uma notícia de uma pessoa que ele viu no supermercado, falando sobre os mercados, que agora nós temos um monte de mercado, né? Perto da minha casa saiu mais 2 agora. A gente está rodeado de mercado, né? O Bistec aqui, o Compre Forte aqui, o Coque aqui, o Atacadão aqui, e depois o Max está cheio. Então, fora os outros. E o mercado, né, ela trabalha num dos mercados e disse que já há 2, 3 meses que eles estão assim abalados. Estão arrecadando metade do que poderia por mês. E está feio, estão bem feio. De repente vão ter que tirar pessoas, funcionário, né? Então a terra está sendo abalada, a nação está sendo, a cidade está sendo, a igreja está sendo, a nossa casa está sendo, né? Está sendo abalado. Deus abalou Pedro, permitiu para que ele fosse totalmente mudado, que o orgulho caísse. E muitas vezes é o nosso orgulho. Orgulho de não queremos estar junto no mesmo lugar que o outro. Orgulho de não estarmos numa confraternização, né? Tanto orgulho nós temos, sabe? Eu sempre digo, a pessoa que ela não quer participar de algum ministério na igreja, ela só vem na igreja, não vem em ministério nenhum, ela tem um orgulho. Tem um orgulho muito grande, não é possível. Os orgulhosos não querem estar junto. Porque quando estão juntos, as coisas vêm à tona. E a gente não quer, a gente quer esconder o que nós somos. Então, muitas coisas têm acontecido de abalo. Jesus veio para abalar, né? Vai ter mais abalo aqui pela frente. A terra está sendo abalada. Outro abalo vai ser quando Jesus buscar a sua igreja, que está sendo preparada, ataviada. E muitos abalos. Mas nessa noite, gostaria que você se levantasse. Gostaria que o louvor viesse aqui para cá. Né? E que a gente pudesse entender que muitos dos abalos, tá? Não é Satanás que traz. É Deus permitindo. Deus, é o Senhor que quer, que precisa que seja assim. Eu não sei o que tem acontecido na sua vida, na sua casa, no seu ministério, no seu relacionamento, no seu trabalho, sei lá, tantas coisas, né? Que nos fazem ficar abalados, maus, às vezes até assim, fracos na fé. Tem abalos que nos deixam fracos na fé. Tem abalos que a gente se revolta contra Deus. Mas tem abalo que nós voltamos para Deus e mudamos a nossa identidade muitas vezes. Se você quiser vir aqui para frente, nós vamos estar orando. Eu não sei, né, o que pode estar acontecendo contigo hoje, como eu falei ainda há pouco, mas se você quiser uma oração, que nós possamos colocar a mão no seu ombro e orar por ti. Enquanto os louvores vão cantando um hino, você pode vir para frente. Nós estaremos aqui. E eu junto. Esses abalo financeiro, abalo de doença, né? Uma enfermidade que de repente surge na sua vida sem você nem esperar, porque ela não manda avisar. Financeiro então nem se fala. Abalo conjugal, esposa largando o esposo, casamento sendo abalado. Nós temos visto seu esposo, ouvido, né? Temos sido chamados até para outra cidade, outro lugar, de irmãos e pessoas que estão sendo abalados do casamento.
Coisas incríveis estão acontecendo. Abalo na fé. Não vou mais não. Pessoa deixou de vir 1, 2, 3, 4 cultos, não vou mais. Vou uma vez por mês ou 2. Sei lá, abalo de tantas coisas. Você pode vir para frente, nós vamos estar orando, os pastores, colocando a mão em ti, né? Para que Deus possa moldar o nosso caráter, o nosso entendimento, para que venha uma palavra de revelação, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de cura, de restauração. Sabe, quando a gente busca o Senhor, quando nós jogamos nosso orgulho fora, tantas pessoas orgulhosas, soberbas, né? Não preciso. Tem umas que dizem que nem preciso trazer mais Bíblia. Não preciso. Eu vou ficar dependendo do lado da show, né? Não preciso levar mais Bíblia para a igreja. Não preciso estar no copo, não preciso estar junto com ninguém. Está bem como eu estou, né? Tantas coisas estão acontecendo. Pode vir um abalo de uma hora para outra, abalar sua casa, sua mente, seu coração. Pai, que o Senhor nessa noite possa, Senhor, falar conosco, falar comigo, Senhor, falar com essa igreja, Senhor, que todo orgulho, raiz de orgulho, Senhor, mesmo possa estar sendo mesmo subjugado, Pai, em nome de Jesus. Que o nosso orgulho possa ser subjugado, que a nossa carne possa ser subjugada, o nosso eu que insiste em dizer que eu sou bom, que eu não preciso de mais nada. A nossa fé, a minha fé é inabalável, não é verdade? Nós podemos ser abalados na nossa fé, sim. Deus, em nome de Jesus, toda raiz do passado, de orgulho do passado. Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu curei tantas pessoas, eu falei tanto, evangelizei tanto, ganhei tantas pessoas para Jesus. Tá bom, não precisa fazer mais nada. Me orgulho do meu passado. Senhor, derrama da tua grande graça, do teu doce amor, da tua doce paz, do seu doce espírito, da sua doce vida, da sua doce graça, do seu doce espírito, para que quando formos abalados e provados, Senhor, possamos resistir, possamos, Senhor, ali ficar firme em Ti e não se voltar contra Ti. Pai, em nome de Jesus oramos nessa noite, Pai, que o Senhor venha sobre toda essa igreja, todos, Pai, todos, cada um de nós, aqueles que ainda resistem, Senhor, aqueles que ainda estão resistindo ao toque da Tua mão, ao toque do Teu poder, ao toque do Teu Espírito Santo. O Senhor só está esperando que Ele se aquebrante diante de Ti, e o Senhor não tem encontrado em suas vidas uma forma de penetrar, de curar, de restaurar, de ressarcir, Senhor. Muitos não têm deixado, Pai. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, da nossa alma, da nossa casa, da nossa vida. Para quando o abalo vier, Senhor, possamos ficar firmes em Ti. Senhor, muito obrigada por esse tempo. Muito obrigada por esse local de descanso, esse local que podemos congregar, Senhor, aqui, juntos no mesmo lugar. Tem tanto lugar que não tem aonde, um lugar confortável para estar. Deus, aquebranta nosso coração.